Filhos, aleluia. Você que pudesse, coloque sobre os seus pés. Jeremias 33:3. Hoje, para mim, é um dos melhores cultos que temos. Como vocês sabem, para mim, o culto de Santa Ceia, para mim, é um dos mais importantes que existe na igreja. Então, que seja para reflexão de tudo aquilo que você viveu dentro deste mês, de tudo aquilo que você vai viver, né? Que você possa examinar a si mesmo, esquecer o outro do lado, esquecer os erros, né, de um ou de outro, lembrar apenas daquilo que você tem feito, de bom e de ruim, apresentar ao Senhor. Enquanto há fôlego, há esperança. Isso significa que ainda existe propósito de você nessa terra. Isso significa que Deus ainda tem algo com você por aqui. Então ainda há tempo de reconciliação, ainda há tempo de você aceitar Jesus, ainda há tempo de você pedir perdão, ainda há tempo de você se humilhar. E eis aqui um dos cultos mais importantes para você fazer, Santa Ceia do Senhor, onde você vai pedir a Deus para te tratar, para te limpar, para te moldar, né? Porque não é fácil não, irmão. Ser humano não é fácil não. Estava falando agora para a irmã Ingrid, ser crente aqui dentro é muito fácil. Está todo mundo aqui para ser ajudado, né? Você fala o seu problema, alguém vai orar. Agora, o nosso desafio é ser lá fora. É segurar a língua, é dar o testemunho, né? Dar o testemunho é a Bíblia aberta de quem não lê. Às vezes as pessoas nunca vão ler a Bíblia, elas vão te observar e vão vir para a igreja. Então, nosso testemunho é muito importante. Então hoje é uma noite de oportunidade de você falar com Deus tudo aquilo que tem passado no seu coração, de bom, de ruim. Você que está afastado dos caminhos do Senhor por algum motivo, hoje é noite de oportunidade de você reconciliar com o Senhor. E aquele pecadão que não tem para Deus, que é a oportunidade de você falar com Ele nessa noite. Amém? Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então a gente só sabe daquilo que Deus tem para nós, coisas grandes, coisas ocultas, quando a gente clama a Ele. Pai querido, Pai amado, em Tua presença estamos, Senhor, para Te exaltar, para Te louvar, para Te bendizer, para dizer que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda majestade, para dizer, Pai, que nós não somos nada sem o Senhor. Ó Deus, quem somos nós se não for as Tuas potentes mãos? Deus, nós estamos aqui para Te agradecer pelo ar que respiramos, ó Deus. Não tem ninguém aqui com um aparelho do lado, está todo mundo respirando fôlego de vida que o Senhor deu. Ah, Deus, muito obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, por esse tempo de porta aberta, pela oportunidade de ler a Bíblia, de Te adorar, de Te servir. Ó Deus, nós Te agradecemos por cada irmão que já está aqui dentro, Senhor. Te agradecemos por aqueles que estão, Senhor, vindo, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Te agradecemos pelo alimento, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor fez por nós durante todo esse mês, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Ah, Deus, se a gente for orar agradecendo, Senhor, a gente vai passar dias e dias, Senhor, porque, Senhor, é as Tuas mãos sobre nós. Deus, toma este culto nas Tuas mãos, toma este período de louvor em Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor use cada um aqui, Pai, que a Tua igreja venha Te louvar, venha Te glorificar, Senhor. Aleluia, que vidas saiam daqui transformadas, que
ali atrás. Vem. Aleluia! Visitante seja bem-vindo. Essa igreja ama você. Agora nós vamos recolher as ofertas, os dízimos, mas antes de você trazer aqui, eu vou pedir para a irmã Rafa, nossa intercessora, que faz essa oração. Aleluia! Eu vou aceitar de surpresa. Aleluia! Orar pelos Jesus nessa oferta. Senhor, meu Deus, grandioso Pai, poderoso Rei, colocamos diante de Ti, meu Pai, todas as ofertas, meu Deus, e dízimos arrecadados aqui nessa noite, meu Pai. Que eu possa abençoar, multiplicar, meu Pai, na vida de cada um, meu Deus. Abençoe também aquelas pessoas que não puderam contribuir, meu Pai. Se eu venho envolver na vida delas, meu Pai, para que um dia ela possa estar contribuindo para a Tua casa, Senhor. Abençoe, meu Pai. Se eu venho multiplicar esse valor, meu Pai, que é para a Tua obra, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vocês estão todos animados hoje? Mas
íntimo amigo. Aleluia. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos, adorar o Senhor, se ligar a Ele. Se você neste momento aí não conseguiu fazer isso. Aleluia. Glória a Deus. Ele está aqui para ser seu íntimo amigo. Aleluia. Quando todos te deixarem, eu estou aqui. Mesmo você me abandonando, filho, estou a te ouvir. Suas amizades te afastou tanto de mim. Eu lembro que nas madrugadas você orava, dizendo: Pai, estou aqui. Eu lembro de quantas vezes a lágrima rolou. Filho, por favor, volte ao primeiro amor. Então volta a orar como orava, volta a sorrir como sorria, quando sentia minha presença todo dia. Volta a meditar na minha palavra, então deixa eu te usar como eu usava. Filho, eu quem falo contigo, volte a ser meu íntimo amigo. Eu lembro de quantas vezes a lágrima rolou. Filho, por favor, volte ao primeiro amor. Então volta a sorrir como sorria, quando sentia minha presença todo dia. Volta na minha palavra, então deixa eu te usar como eu usava. Filho, eu quem falo contigo, volte a ser meu íntimo amigo. Então quando sentia minha presença todo dia, volta a meditar na minha palavra, então deixa eu te usar como eu usava. Filho, eu quem falo contigo, volte a ser meu íntimo amigo. Nós vamos fechar esse tempo louvor diferente essa noite. Nós vamos se ajoelhar e vamos orar entregando esse período de louvor de joelhos. E eu vou pedir o pastor Wesley para fazer essa oração, porque as mesmas palavras que Deus usou ele no domingo passado para trazer mensagem, a última mensagem que ele trouxe, foi que Deus ministrou meu coração na ministração de dezembro. E eu creio que Deus está chamando a igreja para uma intimidade maior, para uma busca maior. Vou pedir para o pastor Wesley entregar de joelho esse período de louvor nas mãos do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por este período de adoração, de louvor, de entrega. Nós te louvamos, te agradecemos pela tua bondade, misericórdia, graça, alegria. Nós somos seres humanos, pecadores, e dependemos totalmente de ti. Que nós possamos sair daqui nesta noite sendo ajuntados pelo Senhor, porque tem pessoas que entraram aqui totalmente quebradas, porque se quebraram lá fora, mas nós ministramos sobre essa pessoa um louvor poderoso, que está unindo os pedacinhos, e o Senhor vai fazer uma grande obra.
do Senhor. Tu és o centro, Tu és o nosso querer, Tu és a nossa vontade. Por isso nós estamos aqui, Jesus, te agradecendo por este período, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, aleluia. Nós iremos nos alimentar, Senhor, da Tua palavra, do Teu povo, do sangue do Teu Filho. Usa o Teu Filho, ó Pai, como vaso, Senhor. E, ó Deus, que através do Teu Filho, ó Deus, que a Tua bênção, o Teu Espírito Santo seja manifesto em nosso meio. Nós pedimos, ó Pai, a Tua presença como tem tido, ó Pai, sentiu a Tua presença. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós vamos estar falando de Jesus, que Ele é o centro, né? E que Ele vem a ser também o centro das nossas mensagens, dos nossos louvores, para que nós possamos ser ricos em misericórdia, né? E isso é muito importante para nós, meus irmãos. Nós podemos estar alcançando riqueza de misericórdia. Amém? Abra sua Bíblia, em nome de Jesus, em 1 Coríntios capítulo 10, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Primeiros Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Capítulo 10, versículo 1 diz assim: tem que colocar a versão ACF, versão ACF. Isso. Mas o irmão é ligeiro. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Versículo 2. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Versículo 3. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Não se fala mais nada, né? Pode se assentar, gente. Fica à vontade. Amém? Irmãos, a ceia do Senhor é algo muito importante para mim, também para minha família. Geralmente, quando eu vejo que alguns irmãos assim não veio, aí eu costumo observar, eu converso com a Kézia, né? Ela prepara a ceia e fala: tem mais alguém que está faltando, que não faltou, para a gente poder levar a ceia? Porque ultimamente eu tenho estudado muito sobre esse tema, e é um tema que traz muita complexidade pelo fato de ser muito profundo. Mas a profundidade nos traz um entendimento muito grande sobre esse assunto, que é ceia. Ceia é algo muito importante para nós. Por quê?
Porque a ceia não fala do momento presente e nem do passado, ela fala do futuro. Por que a ceia fala do futuro? Porque ela fala sobre a mesa do Senhor. E se a gente for fazer uma remontagem de estudos, a gente precisa de começar lá no começo, e a gente vem remontando, porque é lá no começo que surgiu o primeiro sacrifício expiatório por um homem que havia caído, e Deus teve que trazer esse homem para a presença dele de novo, né, para comer na presença dele de novo, através desse sacrifício expiatório, porque o homem estava caído. E é só assim que você pode participar daquilo que Deus está colocando para você. Quando você resolve estar no lugar que Ele te deu e comer daquilo que Ele colocou para você. Então, é muito importante. Por que é muito importante? Porque um dia, um homem resolveu falar assim: eu vou me independizar de Deus. E aí, ele comeu de algo que ele não poderia ter comido, porque era um anátema do Senhor, e não poderia ter comido. Mas ele comeu. E aí Deus falou para ele: já que você não quer viver debaixo dos meus guardados, eu vou voltar você do lugar de onde você saiu, e você vai ficar lá, você vai plantar, você vai colher, e você vai comer. Porque Deus havia colocado para ele, né? Deus havia dado um lugar para ele, para que ele pudesse comer à vontade daquilo que Deus havia dado para ele. E a ceia é exatamente isso. É a mesa que foi posta para que nós pudéssemos participar. E quem colocou essa mesa? Essa mesa da ceia é a mesa do Senhor. E nós temos a liberdade de participar, porque só duas pessoas podem participar da ceia: os amigos e os filhos. Amém ou não amém? Amém. Então só duas pessoas podem participar: os amigos e os filhos. Por isso nós estamos aqui, porque nós resolvemos ser amigos e filhos de Deus. E nós estamos nos assentando na mesa para poder escrever no memorial de Deus, que naquele grande dia nós participaremos da ceia principal, aonde o verdadeiro pão estará posto sobre a mesa e nós provaremos dele. Mas pastor, por que o senhor leu 1 Coríntios capítulo 10? Porque é muito importante falar sobre 1 Coríntios capítulo 10, porque Paulo, ele sistematicamente monta a teologia da ceia. E como que é a teologia da ceia? É mais ou menos isso aqui. A gente aprendeu, desde lá dos antigos, o pastor também deve ter aprendido assim, que a gente só pode participar da ceia depois que ele batiza. E eu achei muito importante a gente expor esse versículo, porque ele está falando exatamente disso. Olha que coisa importante. E todas as vezes que Deus faz uma aliança com o homem, todas as vezes que Deus quer fazer uma aliança com o homem, Deus faz ele traspassar primeiro rios, para que Deus o batize, para que ele possa participar da mesa do Senhor. E isso é muito importante, porque quando Noé passa pelo dilúvio, o que Deus faz, irmãos? Lá, quando acaba o dilúvio, Noé passa pelas águas. Quando acaba o dilúvio, sabe o que Deus faz? Prepara um altar para mim e ofereça um animal em sacrifício. E ali Noé faz um cálice, a degola, e aquele sangue daquele animal tem que tocar na terra, para que o homem possa ser justificado pelo Senhor. E isso é muito importante, porque isso aponta para sacrifícios que vão vir no futuro. E a ceia é algo que foi aperfeiçoado durante o longo dos anos, né? Porque antigamente só se matavam os animais e derramavam sangue. Mas se você for ver no decorrer da história, os homens agora não só matam os animais, mas Deus convida o homem para comer desse animal que foi morto e o sangue dele foi aspergido. Por quê? Porque está apontando para um futuro. A ceia, ela não é só um momento presente, ela é um momento futuro, porque a ceia é um memorial. O sacrifício levítico também era um memorial, e está falando de coisa que está por vir. Então, os sacrifícios levíticos era algo que estava falando de coisa que estava por vir.
cordeiro. Que cordeiro é esse? É por isso que Abraão, quando ele fala Deus proverá para si um cordeiro, o que aparece lá no monte não é um cordeiro, é um carneiro. Mas o cordeiro vai aparecer depois de longos e longos anos. Por quê? Porque Abraão havia profetizado esse cordeiro, e isso apareceu, isso veio a ser manifesto, mas isso Deus já tinha profetizado muito antes. Abraão foi apenas um homem que trouxe isso na revelação, e Deus deu essa revelação para Abraão. Mas é muito importante a gente entender o texto. E o que o texto está falando? Que o povo atravessa o mar, e no mar eles são batizados, na nuvem e no mar, e do outro lado eles comem bebida espiritual e comem comida espiritual e bebem bebida espiritual. E o que é comida e bebida espiritual? Ceia do Senhor. E eu vou te falar uma coisa: nós viemos aqui porque nós somos filhos de Deus e fomos convidados para estar na mesa. Um dia Jesus, olha, presta atenção, Mateus, Marcos, Lucas e 1 Coríntios fala exatamente o momento da ceia, mas João não fala. E por que João não fala? Porque João fala de minutos do que aconteceu antes da ceia. E o que aconteceu antes da ceia? Judas está na mesa, e Jesus faz uma pergunta muito importante e intrigante naquele momento. E o que ele fala? Qual é a pergunta que ele faz? A pergunta que Jesus faz é essa: eu não chamei vocês os 12? E eles disseram sim. E aí Jesus fala: um de vocês é o diabo, e há de me trair. E aí, meu irmão, um começa a perguntar para o outro, e aquele momento era o momento da ceia, onde Jesus ia instituir a nova aliança. E um começa a olhar para o outro e perguntar: sou eu? O outro pergunta para o outro: sou eu? O outro pergunta para Jesus: sou eu? Porque é isso que a ceia tem que fazer com a gente. A primeira pessoa a se examinar tem que ser eu. Eu não posso examinar ninguém, eu não posso examinar você, você não pode me examinar. Mas a primeira coisa que a ceia provoca em mim é um autoexame. Então eu tenho que me perguntar: sou eu ou não sou? Eu vou ou não vou? Eu participo ou não participo? Então isso é a primeira coisa, porque depois Paulo vai ensinar, e ele diz: cada um examine-se a si mesmo. E isso é importante, porque Jesus faz essa pergunta com essa intenção. Porque quando Jesus pergunta sobre isso, é porque ele quer tirar do nosso coração uma resposta humilde. Mas naquela noite alguém tinha que sair da mesa. Por quê? Porque não era filho e nem amigo. E aí Jesus fala para os apóstolos dizendo o seguinte: aquele que colocar a mão no prato comigo e comer do bocado molhado, esse é o traidor. E eu vou te falar uma coisa: naquela noite o bocado molhado não é ceia. O bocado molhado é um pão passado na quadrada e entregue. Então eles estavam comemorando a Páscoa e não a ceia. Por isso que quando Jesus pega aquele pão e passa na coalhada e entrega para Judas, Satanás entra nele, e ele tem que sair da mesa, porque Jesus não pode instituir aliança com demônios. É por isso que Paulo fala: vocês não podem comer, participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Porque a mesa do Senhor só é convidada para amigos e filhos. Então deixa eu te falar: só fica na mesa do Senhor quem são os amigos e os filhos, para poder participar daquilo que o Senhor colocou para nós comermos e bebermos. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou te falar uma coisa: todas as vezes que o Senhor te chama para a mesa dele, é porque ele quer te remir, e não porque ele quer te condenar. Ceia não condena ninguém. A ceia, pelo contrário, a ceia vai te remir, porque a ceia fala do sangue. E a gente lembra muito bem que quando a gente pecava, lá no Velho Testamento, quando as pessoas pecavam, o que eles faziam? Pegavam um animal, degolavam e aspergiam o sangue, para que esse sangue me purificasse do pecado que eu havia cometido. E esse animal aponta para quem? Aponta para Cristo. Então Cristo foi para a cruz para derramar o sangue dele para nos remir. E todas as vezes que eu como e bebo, eu estou sendo remido pelo sangue de Jesus e pelo teu corpo. Só o sangue dele pode me remir. Só o sangue dele pode me remir. Para a minha origem, que é o Senhor. Aleluia. Você consegue entender? Então Judas teve que sair da mesa. Por quê? Porque ele era o traidor, e ele não poderia instituir uma aliança. É por isso que eu falo:
Na nossa vida tem no mínimo 3 altares. A gente precisa aprender isso, irmão. 3 altares. É por isso que quem antigamente no passado participou comigo, hoje eu penso muito em ter que participar de novo. Porque eu não quero passar pela mesma coisa. Porque presta atenção, quais são os altares? Ó, quarto de casal, intimidade de casal e mesa onde se come. 3 altares. E a mesa onde se come é um lugar onde se faz aliança com a pessoa. Para você que não sabe, quando você está comendo com alguém, quando você convida alguém para sua casa, é um lugar onde você faz aliança. Mesa é um lugar de aliança. É por isso que Judas teve que sair dali, porque ele ia entregar a Jesus, e Jesus não poderia fazer aliança com ele de forma nenhuma. É o momento mais importante de todos os tempos, é a ceia do Senhor. Então, irmão, presta atenção. Presta atenção. Nós somos pessoas vividas. Nós somos pessoas que somos tripartidas: corpo, alma e espírito. Satanás quer tirar sua atenção hoje, só porque eu estou falando de Jesus para você. É, irmão, eu sei o que eu estou passando. Deus sabe o que eu estou passando, irmão. Hoje eu estava de manhã fazendo uma chamada de vídeo com o meu antigo pastor Antônio Caetano de Matos. Estava ele e Felipe fazendo uma mensagem de vídeo. E eu comecei, meus olhos começaram a lacrimejar, porque eu senti que eu precisava de apanhar mais pelo Evangelho, de sofrer mais pelo Evangelho, de passar mais coisas pelo Evangelho, porque o que eu estou passando ainda não basta. E eu fiquei louquinho, irmãos, fiquei louquinho, porque no dia da festa eu queria sair daqui só os pedaços do Senhor me juntar lá fora. Aleluia! Aleluia! Sabe o que eu quero, irmão? Eu quero apanhar pelo Senhor, sofrer pelo Senhor, e isso me basta. Glória! Não é só vir aqui dando glória a Deus, se sentir feliz e alegre, chorar não, é sair lá fora e dizer assim: meu Deus, tem que ficar a noite sem dormir, pelo que se ouviu do Evangelho, pelo que se ouviu do Senhor, pelo que se ouviu de Cristo. A gente só conhece o Evangelho no Brasil, irmão. A gente só conhece o Evangelho no Brasil. E a Bíblia diz assim: o Senhor falou assim: eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobos. E você vai para fora do cristianismo fora do Brasil, existem pessoas que estão perdendo a cabeça. Existem pessoas que estão sofrendo horrores. Não é só eles, as famílias também são expostas a mortes horríveis. E nós temos a oportunidade de celebrar Jesus num momento como esse, com meio de beber, mas tem gente que está escondido, não pode ler nenhuma palavra, e nós temos a liberdade de falar glória a Deus, aleluia, de cantar, louvado ao Senhor. Nós temos essa oportunidade, porque além de tudo, além dos pecados, além das misérias, além das provas, nós fomos chamados de filhos de Deus. E você tem o DNA do teu pai, meu irmão. Você tem o DNA do teu pai. O teu pai, ele disse a você que não te abandonaria, de forma nenhuma vai te abandonar, porque você tem o DNA. E deixa eu te falar uma coisa: não pense que você está longe de Deus, longe do Senhor, longe de Jesus, que Ele vai te esquecer, Ele vai esquecer a imagem, as coisas que se passaram, e as experiências que você teve com Ele, que não vai. E as melhores experiências que eu já tive na minha vida, dentro da igreja, foi da ceia. Foi da ceia. Porque eu vi coisas da minha vida ser remidas por causa da ceia. E toda vez que eu como e bebo e anuncio o meu pecado, eu estou lançando sobre Jesus todas as minhas dores. E estou falando por ele: Senhor, estou comendo e bebendo, mas essa semana eu pequei, sabe? E a gente às vezes deixa de comer e beber. Por quê? Vou te explicar. Por que a gente às vezes deixa de comer e beber? Porque pecado para a gente é matar, roubar, trair a mulher. Pecado para crente é isso, né? E a gente não pode nem falar sobre pecado, porque tem gente que conhece pecado e sabe que pecado é só isso.
Mas pecado não é só isso não, tá, irmão? É por isso que tem que ter ceia todo mês. Porque pecado não é só isso. Pecado é falar mal do irmão. Aleluia! Pecado é falar mal do irmão. Pecado é falar mal da comunidade onde ele congrega. Isso é pecado. Gula é pecado, meu Deus. Tem que crente pouco demais. E eu vou falar uma coisa para você aqui que você nunca viu. Você já viu alguém sendo afastado dos trabalhos da igreja porque pecou falando mal de alguém? Já viu? Já viu alguém deixar de tomar ceia porque pecou falando mal de alguém? Pelo contrário, ele veio e tomou. E ele está sendo remido. Eu vejo que tem pessoas que estão sendo remidas pela ceia e não estão entendendo que está sendo remido. E aí, por que você não pega e come e fala assim: Senhor, falei mal do fulano essa semana, me perdoa por esse pecado. Senhor, contei uma mentira essa semana, me perdoe por esse pecado. Então deixa eu te falar uma coisa. Para a gente que não conhece o que é pecado, a gente precisa de entender. É para isso que tem a ceia. Porque tem milhares de pecados. Não vou nem falar aqui, porque vou nem falar. Entende? A gente somos pecadores por natureza. É por isso que nós viemos aqui, pastor, para poder participar da mesa do Senhor. Cláudio, coloca aqui 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Eu não vou demorar. 8h40. O pastor me pediu para ministrar ceia. Eu quero encerrar para a gente começar a ministrar ceia. Mas 1 Coríntios capítulo 11, se não me falha a memória, a partir do versículo 17. Do 17 começa a falar da ceia, tá bom? Não é do 23 não. Nisto porém vou dizer, nisto porém dizei-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais. O que é ajuntamento? Ceia. Vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Versículo 18. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. As dissensões atrapalharam os irmãos cear. Veja isso. Vai. E até importa que haja entre vós heresia. Ele está falando da ceia. Até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Versículo 20. De sorte que quando vos ajunteis no lugar, não é para comer da ceia do Senhor. Vai. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Você sabe o que é isso aqui? Dá uma segurada. Sabe o que é isso aqui? Na comunidade, antigamente, tinha gente que era mais rico, tinha gente que era mais pobre. Uns levavam aquilo que tinha, os que eram mais ricos levavam aquilo que tinha, colocava sobre a mesa, e ele participava daquilo que ele dava. Mas o que era mais pobre, que não tinha condição, levava daquilo que ele dava, e ele tinha que participar. E aí Paulo está repreendendo: ei, vocês não estão se ajudando para comer a ceia de vocês, vocês estão se ajudando para comer a ceia do Senhor. E a ceia que ele coloca na mesa é o Senhor. Olha isso. E assim um tem fome e outro se embriaga. Veja, eles não estavam se ajuntando para ter a consciência do que era de fato ceia. Eles estavam se embriagando no meio da ceia. E por que Paulo está falando isso? Paulo está mandando um recado para a igreja, porque ele é o único homem que ia levar a ceia mais a sério ao pé da letra. Nem os apóstolos levaram tão a sério a ceia como Paulo levou, e como ele está escrevendo e citando para a igreja. Versículo 22. Não tendes porventura casas para comer? Ou seja, se você quiser comer, você come em casa. Mas aqui é a ceia do Senhor. Você não tem casa para beber, não tem casa para comer. Aqui é a ceia do Senhor. Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhai os que não têm. Olha, que vou dizer? Louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Versículo 23. Aí ele começa: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Agora está ensinando a igreja a se posicionar na mesa do Senhor, para comer aquilo que o Senhor colocou para os
e o Novo Testamento, meu Deus, no meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. A ceia é um memorial. Ninguém toma olhando para o irmão, toma olhando para Cristo. E aí eu te faço uma pergunta: por que você está ceando? Por causa de Cristo. Ele é aquele que está na mesa. O teu corpo está na mesa, o teu sangue está na mesa. Olha o que ele diz: porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis esse cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Nós estamos anunciando a morte do Senhor, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Está aqui o cordeiro partido, está aqui o teu sangue. Nós estamos anunciando a morte dele. O pastor falou na última ceia: nós estamos anunciando a morte do Senhor. Nós não celebramos só a vida e a ressurreição dele, nós celebramos a morte dele na ceia. E a morte dele é mais importante, porque pela morte dele nos trouxe vida. Indignamente. A palavra indignamente é muito importante. Aqui não está falando de você, está falando da forma e não do sujeito. Olha a palavra indignamente, está falando da forma como eles estavam comendo e não do sujeito. Indignamente é como eu como, o discernimento que eu tenho e o discernimento que foi me dado. Não está falando do sujeito. E por que a gente entende que está falando do sujeito? Porque o crente tem uma mania de ler uma coisa e entender outra. Indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Isso aqui também é importante, porque você tem que fazer um exame, comer e beber. Fez o exame, come e bebe. Está mandando você comer e beber. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então quem come e bebe indignamente é aquele que ainda não conseguiu discernir que nós estamos comendo e bebendo de Cristo, comendo e bebendo de Cristo, comendo e bebendo de Cristo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Só até aqui. E por que tem no nosso meio muitos fracos e doentes? Porque faz o exame e não come nem bebe. Aí, se você, o que te traz fortaleza, irmão? O que te traz fortaleza? Não é o corpo de Cristo, não é o sangue que traz fortaleza pra gente? Aí você faz o exame e não come nem bebe. Aí você fica isso aí, ó, fraco e doente. Mas deixa eu te falar, nesta noite, se examine. Não sou eu, não é ninguém que vai te examinar, mas você precisa se examinar. É por isso que nós estamos comendo o pão de Cristo, não é o pão da Páscoa. Pão da Páscoa é o pão da pressa, mas nós estamos comendo o pão de Cristo. É onde nós vamos ter tempo para confessar nossos pecados diante dele. Entende? Porque a única diferença que tem entre nós com o povo lá do mundo é que nós somos remidos pelo sangue de Jesus, e os nossos pecados também. Amém ou não amém? Amém. Então, tome posse da sua vitória. Amém? Tome posse da sua vitória, irmão, e deixa Deus ministrar o seu coração. Deixa Deus falar ao seu coração, porque é muito importante nós participarmos desse momento. Amém? Cadê o Felipe da Dani? Vamos celebrar, Felipe? Me ajuda aqui, em nome de Jesus. Deus tremendo, aleluia. Pastor, só uma liberdade para falar uma coisa, que o Rafael Mazaeli não é mais visitante, tá? Eles não são mais visitantes. Daqui um dia, pastor, eles vão declarar que vai ficar aqui conosco. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Profetiza em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Essa igreja vai receber uma missionária e um presbítero. Aleluia! Amém?
Louvado seja São Deus. pessoas que, pessoas simples, humildes como a gente, né? E são pessoas que são muito amáveis, têm um coração muito doce. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. São pessoas que a gente precisa de ajudar espiritualmente. O Espírito Rafael e a missionária, Glória a Deus. pessoas abençoadas. Amém? Os irmãos, pode ministrar uma música aqui para enquanto a gente vai distribuindo a ceia. Em nome de Jesus. Nós vamos orar primeiro. Por gentileza. Deixa eu só abrir aqui o meu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós estamos orando porque aqui está o pão e aqui está o suco, Jesus. E nós te agradecemos por este momento. Louvado seja o teu nome por este momento. Abençoe cada pessoa. Nós não somos merecedores, mas pedimos a Ti pela graça que interceda por nós neste lugar e nos abençoe para a Tua glória, o Teu louvor e a adoração do Teu nome. Jesus, muito obrigado por cada vida que veio aqui. Que o Senhor possa abençoá-los e derramar sobre eles uma graça poderosa, uma graça gloriosa. Jesus, abençoe esta ceia. Nós pedimos a Tua bênção. Nós pedimos o Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Exaltado no céu, eu louvarei. Exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, na verdade vai sempre reinar.
e que agora Ele está derramando todas as coisas, tudo aquilo que aconteceu com Ele. Ó Deus, para o Senhor, ó Deus, que o Senhor possa olhar para este irmão agora e abençoá-lo, ó Deus, como o Senhor tem abençoado ele, e com muitas bênçãos o abençoou. Continue, meu Pai, dando para este irmão esta coragem, esta ousadia na tua presença. Jesus, abençoe a todos nesse ambiente de forma especial, porque hoje é um momento cujo nós estamos participando da carne e do sangue do teu corpo. Obrigado, Jesus, por este momento. Nós celebramos este momento e a tua morte, porque o Senhor morreu para nos remir, e pelo teu sangue nós somos remidos, porque diz a tua palavra: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós te agradecemos. Essa igreja te agradece. E muitas pessoas possam ser agregadas nesse lugar. E que nós possamos crescer em sabedoria e entendimento e humildade na tua presença. Nós te louvamos pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Obrigado, Jesus, por este momento. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu queria que vocês colocassem de pé. Só um momento, em nome de Jesus. Por favor, eu queria que você fizesse um ato profético com esse cálice que você está na mão aí. Vai pegar o seu cálice em forma de comunhão com o seu irmão. Você vai trocar com ele. Pode, pastor, fazer assim? Pode. Quero trocar em forma de comunhão. Troca do seu irmão do lado do seu lado. Só troca do seu irmão em forma de comunhão. Aleluia. Você está entregando para ele algo muito importante. Você está falando para ele: eu quero comunhão com você. Fala para ele assim: eu não quero briga, eu quero comunhão contigo. Amém? Glória a Deus. Isso é importante, irmãos. Isso é um mover profético. Aleluia. A ceia é algo profético. E agora você que trocou do seu irmão, você pode participar. Participa. Aleluia. Pode comer do pão e beber em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Jesus, pela vida dos irmãos. Abençoe o nosso pastor grandemente. Muito obrigado. Jesus, abençoa na área e Rodrigo. Eles não estiveram aqui, mas nós estamos abençoando eles com as nossas orações. Possam ser seguros agora onde eles estiverem, e que nós possamos sempre estar lembrando deles em nome de Jesus. Assim eu te agradeço pela minha oportunidade, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Glória, glória, glória a Deus.
receba, Senhor, do teu graça esse culto, Senhor. Ó Deus, aquilo que nós participamos, ó Deus, da nossa bênção, da nossa vitória, nós poderemos dizer até aqui o Senhor nos ajudou. Falar para aqueles que dormem, Senhor, ó Deus, que tu venha, o Espírito Santo venha despertar para a volta do teu Filho Jesus. Ó Deus, desperta aquele que dorme, Senhor, porque é um momento difícil, é um momento, ó Deus, da volta do Senhor Jesus. Nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, a tua bênção, a consolação do Espírito Santo, repouso sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, a nossa família, em nome